Hoje nós vamos conversar sobre um texto que está no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18. Quem quiser marcar, eu gosto de marcar, e depois quando eu revisito é muito boa a sensação de já ter lido. Essa parte tem como título O Jovem Rico. Lucas 18, a partir do versículo 18. O texto começa assim: Certo homem rico perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E replicou ele: Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Muitas vezes a gente escuta essa parábola, ou esse fato, e pensa que talvez seja por dinheiro, pela dificuldade de largar o dinheiro, né? É tão difícil largar o dinheiro, puxa vida. Mas eu fazendo uma análise puxo brasa para minha sardinha, né, da psicologia, primeiro pelo título ali, né, sobre jovem rico, depois como o jovem é descrito como um homem rico, um homem muito rico, um homem de posição, chegou até Jesus e perguntou, e dizendo assim: bom mestre. A primeira coisa que Jesus faz é recusar o título. Ele diz: bom é o Pai. Bom é o Pai. E se nós formos parar para pensar, o jovem é descrito como o jovem rico. O jovem rico. Vou pegar. Ele está sendo descrito de uma forma. E é interessante porque quando Jesus fala sobre as coisas que ele precisaria fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna, ele diz: tudo isso eu já faço. Está tudo bem. Mas quando Jesus pede que ele venda o que ele tem, lá embaixo fala que ele se entristeceu, não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era e deixaria de ser. Jesus pediu para ele fazer coisas e ele disse: isso eu já faço. Mas então Jesus foi um pouquinho mais fundo e disse assim: então deixe de ser quem você é. Aí pegou. E é muito interessante, porque quando começa o diálogo, Jesus recusa logo o primeiro título. Bom mestre, diz: bom é o Pai. Bom é o Pai. Eu estou aqui só para servir. E lá no fundo diz que o jovem se entristeceu muito porque era muito rico. Quando a gente para ler, não é somente sobre dinheiro. Também é. Mas é principalmente sobre a divisão entre o que eu devo fazer e o que eu devo deixar de ser, a partir do momento em que eu confesso a Cristo como meu Senhor. Quando ele fala sobre isso, quando Cristo fala sobre isso, ele fala duas coisas, né? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A gente fala sobre negar a si mesmo, é exatamente o que o Senhor pediu para o jovem rico. Se nega. Nega quem você é ou quem você acha que é. Eu acho que está saindo um gás aqui da frente. Sim, no meu ouvido. Obrigado. Negue-se a si mesmo. E eu acredito que muitos de nós, muitas vezes, estamos dispostos a cumprir uma rotina que agrade ou que agradaria ao Senhor. Fazer coisas, cumprir mandamentos, sabe? Fazer, nos comportar.
Mas em dado momento, o Senhor pode nos pedir para deixar de ser. Existem pessoas que têm dificuldade de deixar de ser filho para se tornar marido, deixar de ser filho para se tornar adulto, deixar de ser filha para se tornar esposa, deixar de ser empresário para se tornar servo do Senhor, deixar de ser funcionário para se tornar servo do Senhor, deixar de ser orgulhoso para servir todo mundo. Sempre que precisamos deixar de ser, eu digo que o desafio é outro. Sempre que a palavra nos pede para fazer algo, existe um conflito comportamental, né? Puxa, eu preciso criar um novo hábito, eu não estou acostumado a fazer isso, ou não fazer isso, né? Mas ser é outro nível. Porque mexe com outra etapa, ele diz assim, tome a sua cruz. E às vezes a gente pensa que tomar a sua cruz é o nosso fardo, né? O fardo que a gente tem que carregar em prol do Evangelho. Mas o interessante de perceber é que o carregar a cruz era um ato de humilhação pública. Então, carregar a cruz na minha costa é andar em público sendo rechaçado, assumindo um posicionamento ali. É abrir mão da minha exposição. É entender que está tudo bem se as pessoas olharem e pensarem que eu estou ficando louco. Ou dizerem para mim que eu virei fanático, talvez. Que eu estou colocando Deus em tudo. Ou que eu fiquei alienado. E eventualmente, talvez, isso vire chacota. Mas se eu não sou mais eu, se Cristo vive em mim, se quem vive aqui não sou eu, e se eu tomei a minha cruz, não é carregar o fardo, não é sobre o peso da cruz, é sobre o que ela representa. É eu pegar a minha imagem social e assumir uma posição ao lado de Cristo. É eu negar quem eu fui, assumir quem serei e sustentar isso diante da sociedade. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe para que Ele nos fez. O Senhor sabe qual foi o propósito para o qual nós fomos escolhidos, desenhados e sonhados ali desde antes de tudo. O Senhor sabe tudo isso. Nós muitas vezes não sabemos, afinal de contas, alguém contou para você que o seu nome era o seu nome. Alguém olhou para o Daniel, que está sentado ali, e disse para ele, qual é o seu nome? Daniel. E disse para ele o idioma que ele ia falar, o que ele iria vestir, acreditar. E ali ele foi tentando aprender, mas existe alguém descrito na palavra. A palavra fala sobre quem nós somos. As crenças e limitações e bloqueios que nos foram impostos e colocados, foram impostos e colocados por pessoas também bloqueadas. Por pessoas também fragilizadas, vivendo lutas. E se nós não entendermos a nossa identidade em Cristo, nós vamos nos apegar a uma identidade no mundo. E ao nos apegarmos a uma identidade no mundo, vamos acabar deixando de seguir aquele que é o único que importa. Como o jovem fez, porque era riquíssimo. E não queria deixar de ser. E o mais interessante de tudo, para que a gente possa conversar mais e abrir para vocês, é que o Senhor não simplesmente diz para ele, vende tudo e me segue. Ele diz assim, vende tudo e tu terás um tesouro no céu. Deixa de ser para eles e te torna riquíssimo para mim.
deixa de ser riquíssimo para eles e te torna riquíssimo para mim. E o jovem ficou triste, porque ele não conseguia desapegar daquela identidade dele de riquíssimo para o mundo. Talvez essa não seja a nossa identidade que a gente se apegue, talvez não seja o dinheiro, mas talvez o que nos entristeça no momento de tomar decisões ao lado do Senhor seja outra coisa. O que nos faça titubear, nos faça pensar, repensar, seja outra coisa. E que a gente tenha a capacidade hoje de colocar diante do Senhor aquilo que nos impede de seguir de verdade, aquilo que nos impede de abandonar e nos tornarmos sim riquíssimos, mas diante dele, onde importa, onde perdura, onde a traça não corrói. Aleluia. Essa vida é muito frágil, gente, muito frágil. Muito frágil. Dias atrás, um jovem, o Charlie Kirk, estava pregando ali, falando, debatendo. Dias atrás, 2 filhinhos. E acabou. Ele não sabia, ninguém sabia, a esposa não sabia, o filho não sabia. Ninguém tem a vida inteira pela frente. Nós só temos agora. Aleluia. Nem o jovem, nem o idoso, ninguém tem tempo. A todos nós só foi dada uma porção de tempo, chamada presente. E é nesse presente em que precisamos tomar as decisões que realmente importam. Que nós tenhamos a coragem de reclinar o nosso coração, entender a necessidade de abandonar a identidade que nos foi imposta, que nos foi ensinada, treinada, e assumir a identidade que importa, que constrói e acumula tesouros no céu. Ser ricos diante daquele que importa. E que tenhamos força e que o Senhor tenha misericórdia de nós quando estivermos carregando nossa cruz e as pessoas zombarem. Porque ele disse, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque assim foram perseguidos os profetas que vieram antes de vocês. Então que nós possamos assumir de verdade a identidade que o Senhor nos chamou. E de nenhuma forma abrir mão disso. Aleluia. Glória a Deus.